Fala galera, beleza? Hoje a gente vai continuar o projeto do meio somador binário que nós iniciamos no vídeo passado. Se você não assistiu, eu vou colocar o link aqui no canto superior direito para você assistir primeiro o vídeo passado e depois retornar para ver o que nós vamos fazer nesse vídeo de hoje. Hoje a gente vai simplificar as expressões que obtivemos no vídeo passado e vamos também fazer a simulação e a construção desse circuito na bancada. Relembrando um pouco do nosso projeto, ele é um meio somador binário de 2 bits, em que nós vamos somar o número composto aí pelas variáveis A e B com o número formado pelas variáveis C e D, e vai resultar nas variáveis de saída S0, S1 e no carry out. Nós já obtivemos as expressões das 3 saídas e hoje nós vamos trabalhar para reduzir essas expressões para que não fique uma coisa tão complexa na hora da simulação e da montagem. Essa simplificação das expressões lógicas nós vamos fazer através de um método chamado mapa de Veith-Carnot. Esse mapa de Veith-Carnot foi criado em meados do século passado. Ele consiste em uma tabela em que os números são organizados conforme o código Gray. E o que é que diz esse código Gray? Vamos pegar, por exemplo, o primeiro minitermo, o minitermo 0. Segundo o código Gray, apenas um bit pode variar de um número para o outro. Então, do minitermo 0, variando um bit, o bit menos significativo, nós temos o minitermo 1. Variando mais um bit, nós temos o minitermo 4. Veja que nesses 3 minitermos, apenas um bit variou em relação ao nosso minitermo central, que é o minitermo 0. Mas se você observar, o minitermo 2, que foi alocado ao final da tabela, eu também tenho essa condição aceita. Apenas um bit variou em relação ao minitermo 0, assim como no minitermo 8. Então, de acordo com a metodologia de simplificação desse mapa de Veith-Carnot, todos esses minitermos onde existe essa variação de apenas um bit de um para o outro são minitermos considerados vizinhos. Ou seja, são minitermos que nós vamos poder associar para reduzir a expressão lógica ao final. Um outro exemplo aí é o minitermo 14. No minitermo 14, variando apenas um bit, nós vamos ter o minitermo 6. Variando apenas o outro bit, nós vamos obter o minitermo 10. Mas nós também obtemos, variando apenas um único bit, o minitermo 15. Então, o minitermo 14, nós já verificamos aí que ele é vizinho do minitermo 6, do 10 e do 15, mas ele também pode ser vizinho do minitermo 12. Veja que apenas um bit varia do minitermo 14 para o minitermo 12. Então, os minitermos das extremidades dessa tabela do mapa Veith-Carnot, eles são minitermos vizinhos. Vamos ver um exemplo rápido de como é que nós podemos fazer essa simplificação das expressões lógicas utilizando o mapa de Veith-Carnot. Considere esse sistema cujas saídas são representadas aí no nosso mapa de Veith-Carnot e agora vamos associar esses minitermos. Nós podemos realizar a associação de minitermos da seguinte forma. Nós podemos formar pares, quartetos ou octetos, sempre de acordo com a sequência das potências de 2. Com isso, nós já podemos observar aí que nós temos um quarteto aí formado pelos minitermos 1, 3, 5 e 7. E como é que eu represento a expressão desse quarteto? Nós vamos utilizar na expressão final desse grupo, desse quarteto no caso, apenas aquelas variáveis que não sofreram alterações dentro daquele grupo. Então, observando aqui nesse quarteto, nós vemos que a variável A, ela não sofre alteração aqui dentro desse grupo. Todos os 4 elementos, eles têm o A barrado. Veja, abaixo dessa linha eu tenho o A, acima dessa linha eu tenho A barrado. Então, A barrado já vai fazer parte desse grupo. A variável B, ela sofre alterações nesse grupo. Veja que eu só tenho o B nos minitermos 5 e 7, nos minitermos 1 e 3 eu tenho B barrado. Então, o B não faz parte desse grupo. Assim como a variável C. Eu tenho C nos minitermos 3 e 7 e tenho C barrado no 1 e no 5. Então, B e C não fazem parte desse grupo e A barrado, sim. A nossa última variável, a variável D, se você observar, os 4 minitermos estão na região onde não ocorre variação da variável D. Então, a expressão lógica para esse quarteto é A barrado D. Nosso próximo grupo
é um par formado ali entre os minitermos 4 e 5. E quais são as variáveis constantes para esse par? Então nós temos mais uma vez a variável a barrado, que é constante. Agora a variável b, ela é constante para aquele par ali dos minitermos 4 e 5, assim como a variável c barrado. A variável d, ela vai variar. No minitermo 5 eu tenho d e no minitermo 4 eu tenho d barrado. Então a expressão para esse nosso par será a barrado, b e c barrado. Seguindo na nossa análise, veja que nós temos aquela situação da vizinhança dos extremos. Isso acontece com os minitermos 1 e 3, que são vizinhos dos minitermos 9 e 11. Então, o que é constante aí dentro dessa associação que formou um quarteto? Nós temos nessa associação a variável d barrada e a variável d. As variáveis a e c, elas sofrem alterações dentro desse grupo. E para finalizar, nós temos o minitermo 14, que não consegue realizar associação com nenhum dos outros minitermos desse sistema. Então, como é que nós vamos representar esse minitermo 14? Esse minitermo 14 ele vai ser representado por A, B, C e D barrado. Então, veja qual é a menor expressão lógica que representa esse sistema. A menor expressão lógica será representada aí pela parte azul, A barrado D, ou parte verde, A barrado B, C barrado, ou B barrado D, do amarelo, ou A, B, C, D barrado, do nosso minitermo roxo. Então é isso que nós vamos fazer com o nosso circuito do meio somador binário. Nós vamos ter um mapa de V de Carnot para cada saída, de modo a conseguirmos a menor expressão para aquele sinal. Começando aí com o nosso sinal do carry-out, essa foi a expressão que nós obtivemos no último vídeo, em que essa saída ela vai ser composta pelos minitermos 7, 10, 11, 13, 14 e 15. Então vamos passar esses valores aqui para o nosso mapa de Carnot. Cada minitermo que compõe essa expressão na saída recebe o número 1 aqui no nosso mapa. E agora nós vamos fazer as associações. Nós já vemos aqui de cara que nós temos aí um quarteto formado aí pelos minitermos 14, 15, 11 e 10. Nesse minitermo nós temos a expressão AC. Formando agora pares, nós temos aí o par formado pelo minitermo 13 e pelo minitermo 15, em que a expressão lógica desse minitermo será A, B, D. E por fim, a nossa última associação será entre o minitermo 7 e o minitermo 15, que resulta em uma expressão lógica B, C e D. Essa expressão que nós obtivemos já é a menor expressão possível para representar o sinal do carry-out. Entretanto, eu não tenho disponível na prática as portas AND com 3 entradas. Por isso eu vou fazer uma associação entre os termos dessa expressão, de modo que eu tenha o menor número possível de termos que precisem de mais de 2 entradas. Como é que eu faço isso? Eu observo que nos dois últimos minitermos, as variáveis b e d elas são constantes. Então, assim como na matemática, eu posso colocar esse termo bd em evidência, resultando na expressão seguinte. O carry-out será AC ou BD AND A ou C. Vamos para o nosso próximo sinal, que é o sinal S0. S0, na última aula, nós obtivemos ele pela junção dos minitermos 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12 e 14. Então, construindo o nosso mapa de Carnot para esses minitermos, nós observamos que nós vamos ter a presença daquela associação entre os vizinhos da extremidade muito presente aqui nesse caso dessa variável. Nós temos aí o minitermo 1 e 3 sendo vizinho do minitermo 9 e 11. Observe aí que do minitermo 1 para o 9 apenas um bit variou, do minitermo 3 para o 11 apenas um bit variou. Então, com esses 4 minitermos, nós vamos formar um quarteto cuja expressão será B barrado D. Da mesma forma, nós temos os minitermos 4 e 12 sendo vizinhos dos minitermos 6 e 14, formando um novo octeto. Nesse novo octeto, a expressão lógica será B ou D barrado. Essa aí é a expressão da saída S0. Para quem já está ligado, já viu que o S0 ele é o ou exclusivo entre as variáveis B e D.
Mas como eu quero construir esse circuito apenas com portas lógicas básicas, eu não vou utilizar o 7486 que implementa a função lógica do OU exclusivo. Então nós vamos montar essa expressão da forma como nós estamos vendo aí no slide. E a nossa última saída, que é a saída S1, ela foi composta pelos minitermos 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12 e 15. Fazendo as associações desses minitermos, nós obtemos aí um par entre o minitermo 2 e 3, em que a expressão lógica para esse minitermo será o A barrado, B barrado, C. Temos também um par formado pelos minitermos 2 e 6, cuja expressão será A barrado, C, D barrado. Nosso próximo par é formado pelos minitermos 8 e 12, cuja expressão é A, C barrado, D. E o par formado pelos minitermos 8 e 9, cuja expressão será A, B barrado, C barrado. Os minitermos 15 e 5, eles não conseguem se associar com nenhum dos outros minitermos desse sistema. Então, cada um deles será representado de forma isolada aí na nossa representação. O minitermo 15 será o A, B, C, D, e o minitermo 5 será o A barrado, B, C barrado, D. Mais uma vez, eu vou fazer aquele sistema de associação dos termos constantes para diminuir a quantidade de portas lógicas com mais de duas entradas. Então, eu observo que nos dois primeiros termos, eu tenho as variáveis A barrado, C comuns a esses dois. Nos próximos dois, eu tenho as variáveis A, C barrado comuns, e nos últimos dois, as variáveis comuns são B e D. Colocando esses termos em evidência, a nossa variável de saída S1 assume essa representação muito mais simples de se implementar do que a expressão acima. Antes de passarmos para a prática, vamos ver a simulação desse circuito lá no Proteus e verificarmos se está tudo de acordo com o nosso projeto. Esse é o nosso circuito construído. Foram utilizados no total 6 circuitos integrados, sendo 3 do tipo 7408, portas lógicas N com duas entradas, 2 74 e 32, que são as portas lógicas OU com duas entradas, e um CI inversor 7404. Aqui na segunda página nós temos a representação das entradas e saídas e também dos capacitores de desacoplamento. Então vamos realizar aqui a simulação e vemos o funcionamento desse circuito. Eu estou deixando a tabela verdade aí do lado esquerdo do seu vídeo para você já ir acompanhando. Então na nossa primeira linha eu tenho 0 mais 0 resulta em 0. 0 mais 1 resulta em 1, 0 mais 2 resultará em 2, 0 mais 3 resulta 3. Próxima linha eu vou ter 1 mais 0 resulta 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3 e 1 mais 3, 4. Veja que o 4 ele foi representado aqui pelo nosso sinal do carry out. Então já seria o sinal que iria para a próxima etapa do nosso circuito somador. Continuando aqui na nossa tabela, eu tenho 2 mais 0, 0, 2 mais 1, 3, 2 mais 1, 4, mais uma vez representado pelo carry out. 2 mais 3 resulta em 5, então veja que eu precisei, além do carry out, do sinal S0. 3 mais 0 resulta em 3, 3 mais 1, 4, 3 mais 2, 5 e 3 mais 3, 6. Então o nosso projeto apresenta o funcionamento de acordo com o que foi especificado. Vamos ver agora na bancada o comportamento desse circuito. Tá aqui, pessoal, o nosso circuito meio somador binário de 2 bits. Eu gostaria de chamar a atenção de novo só para os nossos resistores de pull down, que foram adicionados aqui às entradas das DIP switches, assim como nas saídas. Para garantir uma tensão zero na saída, em algumas situações eu verifiquei a necessidade de adicionar esses resistores de pull down de 10 kΩ aqui nas 3 saídas do nosso circuito. Lembrando que todos os arquivos utilizados para o projeto desse circuito eles estão disponíveis aí para vocês baixarem. É só clicar aí embaixo e fazer o download e aí vamos ver o funcionamento do nosso circuito. Reiniciando aqui as entradas, todo mundo zerado, nós não temos nenhuma saída. Primeira linha data 0 mais 1 resulta em 1, 0 mais 2 resulta em 2, 0 mais 3, 3.
Passando a colocar 1 na nossa segunda entrada, nós temos 1 mais 0, 1, 1 mais 1, 2, 1 mais 2, 3, 1 mais 3, 4. Veja aqui que o 4, representado pelo carry out, é esse LEDzinho amarelo aqui no canto inferior do seu vídeo. Próximas entradas, 2 mais 0, 2, 2 mais 1, 3, 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5. Carry out e o nosso S0 ativos. 3 mais 0, 3, 3 mais 1, 4, 3 mais 2, 5 e 3 mais 3, 6. Então está aí, nosso circuito meio somador binário de 2 bits funcionou. Se você gostou do vídeo, já peço seu like e se inscreva também no canal para acompanhar os nossos próximos conteúdos. Valeu!